era José, porque José era o primeiro filho da mulher que ele amava. E José era o primeiro filho da mulher por quem ele lutou. Porque se o sogro dele, se Labão, que era tio dele, não tivesse enrolado ele, como eu falei para vocês, a lei da semeadura, ele enganou Esaú e foi enganado por Labão. Se não tivesse enganado ele, já seria, o primogênito, porque a família seria Jacó, Raquel, José e os outros filhos. Então no coração de José, de Jacó, era José que era o primogênito. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já experimentaram, vocês já tiveram em algum lugar, em algum ambiente que você não era bem-vindo? Sabe? Em que as pessoas te olhavam de canto de olho, em que as pessoas ficavam cochichando de você, falando mal. Olha, rapaz, esse Eduardo aí sei lá, o que ele tem de altura, ele tem de chato. Não é, meu irmão? Glória a Deus, você é uma bênção na minha vida, uma bênção no nosso grupo. Você se sente mal num lugar que você não é bem-vindo. A vontade de você ir embora. Você se sente mal onde as pessoas ficam reparando. Rapaz, olha ali, ó. Olha a calça dele, coitado, tá furada bem ali, ó. Rapaz, o cara não sabe? E começa a falar um monte de abobrinhas. Esse era o ambiente que José vivia. Os irmãos, eles cochichavam a respeito de José. Amém? O herdeiro no comando da família que Jacó queria para ser era José, acerca dele. E ele dizia, ele vai comandar sobre nós. E eles começaram a falar: temos que tirar esse cara da nossa vida. Rapaz, nós temos que dar um jeito. E se reuniram para não vai dar não. Nós estamos aqui, vamos conversar. Qual é a tua ideia? Qual é a tua ideia? O que tu acha? Deus, paz, temos que tirar o arrindo daqui, Deus. E aí? Você já falou comigo? Já falou com a Beronilson? O que a Beronilson falou? Pai, não, ele disse assim que aí, bora pegar ele e jogar lá para os leões. Mas se os leões morrerem, qual o plano B, Deus? Não fala com o missionário. Não, vê lá com o irmão Djalma. O irmão Djalma é forte. Pega um pedaço de pau para ele, bater na cabeça dele. Então ele ficava arquitetando essas coisas, porque eles odiavam mesmo. E a integridade de José era um homem íntegro. E a integridade de José não lhe beneficiou aos olhos dos seus irmãos. A integridade de José não lhe beneficiou aos olhos dos seus irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aconteça o que acontecer, seja a pessoa íntegra, mesmo que não seja beneficiado aos olhos das outras pessoas, mas será aos olhos de Deus. Amém? A sua integridade, ela será beneficiada aos olhos de Deus. Amém? Hoje nós estamos vivendo em um mundo onde as virtudes, elas estão sendo rejeitadas, elas estão sendo censuradas e criticadas. Hoje os valores, eles estão invertidos. O que é errado está certo, e o que é certo está errado. Então nós precisamos ter muito cuidado. Amém, meus irmãos? Terceiro momento de crise sobre a vida de José. José estava vivendo, com seus inimigos dentro da sua própria casa. E no verso 3, 4 diz assim, parte B: eles não conseguiam falar com ele amigavelmente, ou seja, as conversas eram ríspidas, com ameaças, cheias de farpas. Se você já viveu no seu trabalho experiências em casa, com alguém que não vai com a tua cara, com alguém que você fala, sabe, às vezes você, para falar com uma pessoa, rapaz, falando,
Era o que acontecia com José. A Bíblia fala, no versículo 5, parte B, que eles o odiavam ainda mais. O ódio crescia e piorava a cada dia. Toda vez que José abria a boca para falar com seus irmãos, era só palavras de, sabe? Palavras duras, de desprezo. Mas isso não fez com que a integridade de José fosse abalada aos olhos de Deus. José não se deixou ser abatido por essas situações. E pensa que acabou, que ficou fácil para José aos 17 anos? Ficou ainda mais difícil, porque a sua mãe morreu. Sabe quem é que protege os filhos? No braço, na pancada, é os pais. Porque se o filho chegar e dizer assim: rapaz, papai, fulano de tal ali, não sei o que, bater, você já quer sair correndo e meter né? E brigar. Mas quem protege os filhos das artimanhas do inimigo, quem protege o filho, né, das investidas, com discernimento, com sensatez, é a mãe. A mãe é que cuida do seu filho. Ela diz: olha, meu filho, não faz isso, não faz isso, aí está errado, não vai dar certo. Meu filho, é assim, assim, assado. Eu digo isso porque minha esposa, ela é de, sabe, ela conversa muito com os meninos. Ela é que aconselha mais. Eu só assim, tá bom, beleza. E pai, não, tá, vai, beleza. Vai, isso aqui, tá aqui, vai, isso aqui. Mas na hora de falar com eles no sério, aí ele já tem mais do que a mãe. Não sei por quê. Com a mãe ele dá aquele questionar, né? Amém? Então ficou mais difícil, porque além de cuidar a responsabilidade dele, ele já teria a responsabilidade do seu irmão mais novo, que sobreviveu, né, no parto. Benjamim. José ele teria que cuidar dele contra seus irmãos e cuidar de Benjamim. Não estava sendo fácil para José. Era uma dificuldade muito grande. Ambiente de crise. José revelava os seus sonhos. Olha só, não conte os seus sonhos para quem não pretende fazer parte deles, porque tem gente que não está pronto para ouvir. Não insista com quem não tem interesse no teu sucesso. Hein? Você tem um sonho, essa pessoa vai fazer parte do teu sonho. Aquela pessoa vai dizer: olha, Riba, não desista. Olha, Riba, tu faz assim, 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 assado, não desista. Jean, rapaz, não tá fácil, tá na dificuldade, tu tem um projeto, tu quer investir nisso, papai, eu vou investir assim, assim. Rapaz, vamos orar, vamos pedir para Deus. Eu vou estar orando por você, para que dê certo. Olha, vamos terça-feira lá para a igreja, tem a terça do caminho da resposta. Vamos apresentar o teu sonho, vamos apresentar o teu desejo lá. Tem irmãos que vão compartilhar com você, que vão orar junto com você, para que dê certo, para que aconteça o teu sonho, para que você possa ser sucedido, para que você tenha sucesso, que seja realizado. São para essas pessoas que você deve contar os seus sonhos, e não pessoas que dão palavra desmotivadora. Rapaz, não, olha, não vai dar certo não vai dar certo, porque não foi nem o cara que tentou, fulano de tal foi fazer assim e não deu certo. Se fosse por isso, hoje, né, os grandes inventores, não foi de primeira que eles conseguiram as coisas. Com certeza ouviram muitos não, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas foi tentando e deu certo. Em nome de Jesus. Então conte para pessoas que queiram compartilhar. Amém? O texto de Gênesis 37:6 diz: ouçam o sonho que tive. José falando: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo,
sucessor, e ainda vai dizer que vocês vão se curvar perante de mim. Aí pronto, os caras ficaram loucos. Diga, rapaz, esse cara tá doido mesmo, nós temos que tirar ele daqui. Nós temos que tirar ele daqui. E aí eles endoidaram ainda mais. Verso 9: depois teve um sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou para o seu pai, irmãos, o pai respondeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que sou eu, sua mãe e seus irmãos que viemos curvar até diante de você? Assim os irmãos tiveram ciúme dele, e o pai, no entanto, investia naquilo. O pai não questionou, mas os irmãos ficaram loucos. Quer dizer que papai e mamãe, até papai e mamãe, esse cara tá doido. Quem és tu? Quem é você para dizer que nós vamos se curvar diante de ti? Jacó não entendimento, diz: rapaz, Deus falava com Abraão, Deus falava com Isaac, Deus falava com Jacó. Ele poderia muito bem escolher estar falando com José. Amém? O que foi que eles fizeram? Começaram a partir para dar cabo da vida de José. Jogaram José dentro de um buraco. José e o seu sonho. Cuidado com pessoas que podem querer jogar você dentro de um buraco. Querer jogar você e os seus sonhos dentro de um buraco. Muito cuidado. A Bíblia fala, né, que os irmãos, eles bramaram contra José. Eles ficaram, sabe, questionando: e agora? Vamos fazer o quê? Vamos matar? Vamos jogar para os leões? Aí fica imaginando José dentro daquele buraco, ouvindo o que seus irmãos estavam falando, estavam tramando. Aí ele diz: não vamos ficar com o sangue do nosso irmão nas mãos, não. Aí nessa hora apareceu uma caravana de ismaelitas, né? E aí se pegar essa pá, vamos vender ele. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você se achar que está dentro de um buraco, sem saída, não se preocupe, que Deus ele vai providenciar algo para te tirar desse buraco. Amém? Não se preocupe, que Deus ele vai providenciar algo para te tirar dessa situação. Porque foi isso que aconteceu. Aqueles ismaelitas apareceram e foram a oportunidade que os irmãos pegaram: já vão se livrar. E venderam ele como escravo. O escravo, o preço de um escravo, a gente pesquisando, era na faixa de 30 moedas. O versículo 28 diz assim: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e os venderam por 20 peças de pratas. Olha só, os escravos eles valiam 30 moedas. Por quanto que ele foi vendido? 20. Muito mais abaixo do que o valor de um escravo. E você sabe que um escravo naquela época parece assim que era o último patamar do chão, né? Ele foi vendido. Sabe o que eu venho entender? É que, rapaz, vamos se livrar de qualquer jeito. Sabe aquela coisa que você tem, rapaz? Me dá 50 reais nesse celular, eu te dou 30. Pá, tá bom, pega, vai-te embora, me dá os 30. Eu quero me livrar dessa bomba. Foi o que aconteceu. Mas saiba que há um propósito em tudo. Tudo. Como eu li ali no começo, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E José amava a Deus. José amava ao Senhor. Ele temia o Senhor. Circunstância nenhuma deteu ele. Fez com que ele deixasse de amar o Senhor, deixasse de ser fiel, deixasse, sabe, de honrar e de temer ao Senhor. José era criado em uma família desestruturada. Muito cedo vive a tragédia na perda de sua mãe. Seus inimigos estão dentro da sua própria casa. Ele não pode contar os seus segredos. José não tinha valor nenhum. Outro foi um ambiente de crise que eu falei agora há pouco. Ele não tinha valor nenhum, que eles venderam ele de qualquer jeito. José ele foi levado para um outro local. Ele foi levado, ele não foi. Sabe, se você chega assim: rapaz, olha,
Hoje eu vou viajar. Vou para o Rio de Janeiro. Dar uma volta por lá. É diferente de alguém chegar e pegar você e te levar sem você querer. José ele queria ir como escravo para o Egito. José não queria, mas ele foi. Porque era melhor ele estar na mão de estranhos do que estar no meio de conhecidos que queriam matá-lo, sabe, que não amavam. Então, ali poderia ser para ele. Às vezes acontece para a gente, né? Quando a gente vai para locais e é colocado em um local diferente, quando aparecem pessoas diferentes em nossas vidas, eles é muito melhor. Vai ser para nos edificar, para nos ajudar, para fazer com que a gente cresça. Amém? E quando José chegou, ele foi comprado por Potifar. E não muito tempo Potifar colocou ele como chefe lá, gerente das suas coisas. Porque tudo que José tocava, prosperava. Potifar achou graça aos olhos de José. As coisas começaram a prosperar. Você pode fazer as coisas prosperar. Aonde você chegar, na sua casa, no seu trabalho, pode prosperar. Você pode ser próspero em nome de Jesus. Só que o diabo ele vai usar armadilhas. Ele vai usar situações para que você possa ser mal visto pelas pessoas. Sabe? A esposa de Potifar, ela tentou contra a vida de José. Ela levantou uma calúnia. Ela criou uma situação, porque ela gostava tanto de José, para que José pudesse ficar com ela. Mas José, ele era íntegro, ele era temente ao Senhor. O temor ao Senhor fez com que ele não se deitasse com ela, não ficasse com ela. Olha só como é importante o temor do Senhor. Esse feriado eu estava já há dias tentando, rapaz, eu vou ver se eu consigo, porque a coisa mais difícil é conseguir uma folga no meu trabalho. Eu vou ver se eu consigo, vou falar com o meu chefe, ele me arrumar esses 2 dias, né? Passar quinta, sexta, sábado, domingo e tal. E aí toda vez que eu chegava lá, tinha uma situação que estava meio complicada. E eu disse, rapaz, não vou falar agora não, vou deixar para mais próximo, porque senão ele dá uma esquecida, porque é assim que acontece, né? Dá uma esquecida. Então, como foi na segunda-feira agora, eu cheguei, fui de manhã para falar com ele. E aí, quando eu cheguei lá na sala dele, ele empurrado e não sei o que, pronto, não vou conseguir falar com ele, e já está muito em cima e tá aquela coisa toda. Dia do pagamento, e geralmente ele me chama lá na sala dele para fazer a conferência, olhar tudinho, aquela coisa toda, ver se está tudo certo. Fui pro almoço, quando eu voltei, ele só jogou as coisas assim para mim. Ó, confere aí. A gente libera vale para o pessoal dia de sábado, né? O pessoal que quiser pegar um vale, a gente libera. E aí ele fez pegou, me entregou todo o dinheiro, tudinho a folha, e aí eu fui bater. E aí eu vi que no papel, ele descontou os vales. Ele botou o valor, menos o valor dos vales, e estava lá. E quando eu fiz a conferência do dinheiro, o dinheiro do vale estava junto. Ele não tinha descontado o dinheiro, só no papel. Uma quantia de R$1.800. Se você não for o cara temente ao Senhor, né, sobre a lei da semeadura, de rapaz, vou ficar com esse dinheiro bem aqui, até porque já descontou bem, já passou, já não está tudo certo, vou ficar com esses 1.800. Vou ficar com esse dinheiro aqui e tal. Aí o que foi que eu fiz? Aí nessa hora deu estalo na mente. Aí, pois tu vai lá, na hora que tu for lá, tu aproveita e fala da tua folga. Eu digo, olha rapaz, tá vendo as coisas?
Aí eu fiquei ansioso para que a minha carro voltasse lá para eu poder ir para o escritório. Eu digo, eu vou conseguir me afogar agora, Senhor. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Aí quando eu cheguei lá no escritório e tal, fui falar com ele assim, assado e tal. E a gente falando sobre feriado, ele, eu não sei se compensa, não sei o que, não sei o que mais e tal, papá. Não, mas tá bom, nós vamos abrir. Ele disse, olha, eu vou montar 2 equipes, já está tudo planejado, tudo montado, assim, assado. Ele disse, olha, tem um negocinho aqui para te resolver. Eu digo, o que foi? Olha, o dinheiro, esse dinheiro aqui, ó, o senhor descontou aqui o vale. Ah, não, mas era só perto do senhor, né? Eu descontei, eu digo, ó, o senhor descontou no papel, mas não descontou no dinheiro. Eu mostrei o dinheiro para ele. Por isso que eu confio em você. Porque ele fala assim, né? Por isso que eu confio em você. E não sei o que, você tem que me ajudar e tal. É porque eu tenho tanta coisa para resolver assim, assado e tal, papá. Aí eu disse assim, pois tá aqui o dinheiro, tá aqui tudo direitinho. E eu queria ver com o senhor, porque eu estou precisando assim. Você pode. Já tá tudo arrumadinho, né? Já tá tudo certinho. Eu até falei com o pessoal para chegar aqui, que é do segundo horário, para chegar no sábado mais cedo, assim, assado. Aí disse, beleza, você pode. Temor ao Senhor. Porque às vezes, meus irmãos, você pode achar que está se dando bem agora, mas mais na frente, né, você se rebenta. Que a palavra do Senhor em Provérbios, ela diz, há caminhos que para o homem parecem ser caminhos bons, né? Parece ser um caminho bom, agradável, mas no final é caminho de